Bom dia a todos e todas. Estamos extremamente felizes hoje em receber vocês na Câmara de Comércio França-Brasil para esse webinar sobre o S da agenda ESG, o social. Eu sou Frederic Dier, conselheiro da Câmara de Comércio de São Paulo e responsável da nossa bandeira Solidariedade e ESG. Temos hoje um painel fantástico, representativo tanto da sociedade civil que do mundo empresarial, com a participação da L'Oréal e da Thales, dois associados institucionais da nossa Câmara. O primeiro palestrante hoje vai ser o Cláudio Anjos, presidente da Fundação IOSP. Cláudio é administrador, advogado, mestre em administração de empresas e marketing pela FGV, especialista em gerenciamento de projetos pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Atualmente é presidente da Fundação IOSP e do Instituto Arts na Escola, tendo também ocupado posições de liderança por mais de 25 anos em instituições como o British Council, National Geographic, Fox, Hospital Albert Einstein e Eucatex. A nossa segunda painelista é a Daniela Nishimoto, diretora de Relações Humanas para Operações na L'Oréal Brasil. A Daniela é executiva de recursos humanos com mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais. Ela é formada em psicologia, com pós-graduação em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. O que é muito importante hoje para todos nós é que a Daniela está acompanhada do Gabriel de Brito, aluno do programa Formare na L'Oréal, e do educador voluntário Vinícius Rodrigues. Estamos muito felizes em receber você em nosso webinar. O nosso terceiro painelista é o Luciano Macaferi Rodrigues, diretor-geral da Thales no Brasil, uma empresa líder mundial em tecnologia nos mercados aeroespacial, defesa, identidade e de segurança digital. Em seus 25 anos de carreira, atuou também como diretor de desenvolvimento de negócios para a Embraer Defesa e Segurança na Ásia e Singapura e como representante do Grupo Técnico Integrado para os programas AMX e A1E na Itália. Foi cofundador e sócio de 3 startups no Brasil, nos segmentos de serviços e bens de consumo. Engenheiro também mecânico, formado pela Unifei, com pós-graduação pela FGV São Paulo e também Master em Administração pela Subdeco, École Supérieure de Commerce de Paris. Ele também formado como conselheiro pela Fundação Dom Cabral. Eu preciso falar também que foi o Luciano que nos procurou para organizar esse webinar. E o Luciano veio hoje também acompanhado pela Ana, responsável dos assuntos sociais na Thales, do Brasil, e o Iago Nunes da Silva. O Iago é um estagiário de estagiário de responsabilidade social na Thales no Brasil. Ele é já há 3 anos na Thales. Após concluir o curso de assistente administrativo e de projeto do programa Formare Thales em 2021, ele ampliou seus conhecimentos através de um curso de formação reconhecido pelo MEC em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Atualmente, cursa o último semestre de graduação em Gestão de Recursos Humanos pelo Centro Universitário das Américas. Há 2 anos, Iago atua como estagiário. Ao longo desse período, adquiriu um largo conhecimento em responsabilidade social corporativa, que se chama em inglês de CSR. Tem auxiliado e participado ativamente de projetos de cunho social e ação de voluntariado, além de atuar junto à coordenação do programa Formare desde 2022. Eu vou deixar a palavra com Cláudio Anjos,
seguido da Daniela, do Gabriel e do Vinícius para o L'Oréal, do Luciano com o Iago e Ana. Eu vou pedir ao público deixar as suas perguntas escritas no Q&A. Em função da quantidade de perguntas, vamos avaliar a possibilidade de fazer as suas perguntas diretamente ao painel, desculpa. So, Claudio, eu vou concluir, eu vou terminar aqui e vou deixar a palavra para você. Muito obrigado, Frederic. Bom dia a todos e a todas. Bonjour à tous et à toutes. É um prazer muito grande estar aqui conversando com os colegas da Câmara de Comércio França-Brasil e também um grande desafio para falar desse tema, um tema tão importante para a sociedade mundial, que é o ESG, né? E como que as empresas podem trabalhar o ESG, principalmente sob um ponto de vista específico, que é o do S. A gente sabe que o meio ambiente e a governança são temas que já estão bastante evoluídos, não só no Brasil, mas no mundo. Porém, o S do ESG, que é esse vínculo com o lado social, ainda precisa passar por um desenvolvimento maior. Então, eu preparei uma pequena apresentação aqui para mostrar para vocês. Eu acho que vocês já estão vendo aí a minha tela, falando sobre o S do ESG, Educação, Empregabilidade e Responsabilidade Social, soluções efetivas para jovens brasileiros. Então, o S é um tema bastante amplo, ele pode trabalhar com saúde, pode trabalhar com meio ambiente, pode trabalhar com etarismo, uma série de fatores. Porém, hoje em dia, 80% das ações de ESG ligadas ao S aqui no Brasil estão direcionadas para a educação. Então, a gente vai fazer um recorte aqui em relação à educação dentro do S, ok? Bom, começando então, como nosso foco no S de educação é falar sobre juventude, eu queria começar a primeira parte da minha apresentação falando sobre a realidade das juventudes no Brasil. Quem são esses jovens? Como que eles se situam em relação ao setor educacional? Quais são as suas aspirações, as suas dificuldades? Ou seja, fazer uma qualificação desse público para depois a gente falar na segunda parte sobre uma das possíveis soluções para atender os anseios dessa população jovem aqui do Brasil. Então, estou dividindo a minha apresentação em duas partes. A primeira falando sobre a qualificação da juventude, a segunda sobre uma possível solução para trabalhar o S de forma estruturada aqui no Brasil e em outros países. Bom, eu vou começar trazendo aqui alguns dados do censo escolar. O censo escolar ele é feito pelo Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, né, de estudos da população, e alguns pontos que são importantes para que a gente possa posicionar esse público. Primeiro, nós temos hoje 47,4 milhões de jovens estudantes no Brasil na educação básica. Tá? Segundo os dados de 2022, nós temos aí mais ou menos um quarto da população mundial, da população nacional aqui no Brasil, matriculado na educação básica. Nós temos aí mais ou menos 180 mil escolas, sendo elas públicas, privadas, aqui no Brasil, divididas em todo o território nacional. Isso significa mais ou menos 714 mil matrículas a mais, comparado com o ano de 2021. Então, a gente tem já um período de recuperação da Covid, quando a gente teve uma queda significante aqui das matrículas no Brasil, mas esse aumento nas matrículas ele vem principalmente por conta de um aumento na rede privada. Então, nós temos mais jovens matriculados na rede privada no Brasil, um aumento de em torno de 10,6%. Ainda no censo escolar, trazendo aqui os últimos dados que foram divulgados esse ano, em 2023, relativos a 2022, nós temos o triste número de que 1 em cada 5 jovens no país não concluiu o ensino médio e nem vai à escola, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa sobre Educação, que é o INEP, tá, do Ministério da Educação. Isso é um ponto de atenção muito importante. Nós temos muitos jovens que são considerados nem, né? Ou seja, não estão estudando e não estão trabalhando. Isso é uma preocupação bastante importante aqui para a gente. 21,2% dos jovens de 18 a 24 anos
então, não vão à escola e não concluíram o ensino médio, sendo que 43,4% desses jovens não estão na universidade, mas concluíram o ensino médio. Ou seja, a continuidade nos estudos no Brasil, ela é muito baixa. Praticamente, metade da população que conclui o ensino médio não continua os seus estudos na universidade e nem no ensino técnico. É uma massa de pessoas que termina no ensino médio. Quando a gente vai falar sobre a transição entre ensino fundamental 2, né, o nono ano atual, para o ensino médio, a gente tem algo muito parecido. 48% dos jovens que terminam o fundamental 2 não terminam o ensino médio no Brasil. Hoje o Brasil é campeão na América Latina em evasão escolar, tanto do fundamental 2 para o médio, quanto do médio para o ensino superior e o ensino técnico. Um outro dado muito importante que veio do censo escolar é que 80% dos alunos brasileiros matriculados em instituição de ensino superior possuem renda per capita de até 3 salários mínimos, ou seja, é uma população bastante vulnerável, e isso quer dizer que ela não tem condições de pagar mensalidade, né, do seu ensino superior. E isso causa uma grande evasão escolar, e no ensino superior também, e é uma causa de bastante preocupação em relação à educação aqui no Brasil. Um último ponto em relação ao censo escolar, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, tem a ver com o que a gente chama de distorção idade-série. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um percentual de jovens no Brasil cursando aquela série, né, aquele ano escolar, porém fora da idade em que ele ou ela deveriam estar cursando aquela série. E isso, eu estou trazendo aqui uma divisão por série, né, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, dos 12 anos de educação básica aqui no Brasil. A educação básica no Brasil, para quem não sabe, é composta pelo ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E ele é muito mais acentuado quando a gente fala da população masculina. Os meninos, que são essas turmas aqui de verde, eles têm uma distorção idade-série muito maior do que as meninas. Isso é um efeito da baixa alfabetização no Brasil. Nós temos um grave problema de alfabetização aqui no Brasil, nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, e isso se arrasta até o ensino médio. Quando a gente vai ver aqui, por exemplo, na primeira série do ensino médio, 28% dos meninos estão cursando o primeiro ano do ensino médio fora da idade que eles deveriam estar estudando. Isso tem a ver, obviamente, com a questão da volta à escola, né? Você parar a escola para poder trabalhar, tem a ver com repetência de série, mas isso é algo muito grave. A gente tem um percentual grande de meninos e meninas que estão cursando a série fora da idade que eles deveriam estar cursando. Então, a questão da distorção idade-série é um outro problema que a gente precisa enfrentar no sistema educacional aqui brasileiro. Eu vou trazer um outro elemento importante. A OCDE, que é a Organização para o Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais ricos do mundo e que o Brasil está pleiteando entrar aqui na OCDE nos próximos anos, faz todos os anos um levantamento que se chama Education at a Glance, ou seja, a educação com um olhar rápido. E eu trouxe aqui alguns dados de 2023, principalmente, foram divulgados ainda há pouco tempo, principalmente relacionados à população de jovens que nem trabalham e nem estudam, né? Que antigamente nós chamávamos de nem, mas hoje a gente chama de sem, ou seja, essa população da juventude que está sem acesso ao estudo e sem acesso ao trabalho. Então, qual é a situação do Brasil comparado com os países em relação à população de jovens que estão sem estudo e sem acesso ao trabalho? O país líder nessa população de 15 a 29 anos é a África do Sul. 42,7% dos jovens de 15 a 29 anos estão nem trabalhando, sem trabalho e sem estudo, e o Brasil ocupa a nona posição, com 20% da juventude brasileira de 15 a 29 anos
fora da sala de aula e fora do mercado de trabalho. Esse número ele varia entre 20% a 25% da população nessa faixa etária, a depender de quem está fazendo a medição, mas isso significa algo em torno de 10 a 11 milhões de jovens de 15 a 29 anos fora do mercado de trabalho e fora do sistema oficial de educação do Brasil. Eu coloquei aqui para comparação, a França ocupa a 16ª posição, são 13,42% dessa população, e o que a gente lê desses dados é que o Brasil hoje possui uma população comparável com a população de Portugal, de jovens que estão fora do sistema educacional e fora do mercado de trabalho. Então, nós temos, todos os anos, um Portugal dentro do Brasil de jovens de 15 a 29 anos que não tem acesso à educação e não tem acesso ao mercado de trabalho, que simplesmente, como grande valor nacional, eles estão fora do que a gente chama desse grande sistema. A OCDE traz ainda algumas outras informações que são muito importantes para a gente entender a educação no Brasil, do ponto de vista social. Eu trouxe aqui alguns dados da população brasileira e da média dos países mais desenvolvidos no mundo, que estão dentro da educação profissional e técnica, né? Os cursos de qualificação profissional inicial, os cursos técnicos e os cursos de tecnólogos. Então, a população de 15 a 19 anos no Brasil equivale a 11%, estando matriculado nos cursos profissionais e técnicos. Na OCDE, essa média é de 37% da população de 15 a 19 anos cursando cursos técnicos profissionalizantes. Quando a gente vai para a população de 20 a 24 anos, no Brasil, matriculada em cursos técnicos profissionalizantes, o Brasil permanece nos seus 11%, e a média da OCDE é 65% da população matriculada em cursos técnicos profissionalizantes. Então, a gente vê que nós temos, comparativamente entre o Brasil e os países mais desenvolvidos, um abismo em relação ao acesso de ensino técnico profissional. A maioria dos jovens do Brasil pretendem cursar a universidade, porém, uma boa parte das indústrias, do comércio e do serviço do Brasil precisa de jovens formados em ensino técnico profissional e não necessariamente de um diploma de ensino superior. E nós temos que trabalhar aqui, em relação ao Brasil, essa informação. Quando a gente vai separar em relação a gênero, isso a gente tem um susto quando a gente compara meninas e meninos, né? As mulheres de 18 a 24 anos no Brasil que fazem parte da população fora do sistema educacional e fora do mercado de trabalho, nós temos 30,5% da população feminina de 18 a 24 anos fora do sistema educacional e fora do mercado de trabalho, comparado com 14% da OCDE. E os meninos, no caso dos homens, né, de 18 a 24 anos, que estão fora do mercado de trabalho, fora do sistema educacional, nós temos 18,8% e 15% comparado com os países mais ricos. E aqui eu quero chamar a atenção que, na verdade, boa parte desses meninos, eles estão 18,8%, ele é menor do que as meninas, por conta do emprego formal. Eles estão trabalhando, mas eles não estão trabalhando e não estão dentro do sistema educacional. Então, as mulheres, a gente precisa ter um olhar muito mais cuidadoso em relação a essa população feminina, porque a quantidade, o percentual de mulheres fora do mercado de trabalho e fora do sistema educacional é muito maior do que o dos homens. Quando a gente vai olhar, por outro lado, a quantidade de estudantes por funcionário no ensino médio, aqui comparando, juntando professores, coordenadores e diretores, o Brasil possui 25 alunos por funcionário, e a OCDE, a média dos países mais desenvolvidos, 15 alunos por funcionário. Ou seja, aqui tem um reflexo da quantidade inchada de jovens nas salas de aula, comparado com os países da OCDE, em que você tem as salas de aula muito menores, com turmas muito menores do que no Brasil. E, por outro lado, o gasto por aluno em dólar no Brasil, hoje está em média de $4.000 por ano por aluno, e a OCDE $11.500 por ano e por aluno. Ou seja, o investimento por educação por aluno no Brasil ainda é muito baixo,
comparado com a média internacional dos países mais desenvolvidos. Isso tudo faz com que a gente entenda aonde se situa o setor educacional aqui no Brasil e o setor de trabalho. Aí eu quero trazer um outro estudo muito interessante que foi feito pela Fundação Roberto Marinho, com o Itaú Educação e Trabalho e o Plano CDE, e nos traz algumas reflexões importantes sobre a relação dos jovens com a escola e com o ensino profissional. Alguns dados. Primeiro, os alunos entendem o ensino profissional e tecnológico como um caminho para um futuro melhor. Então, eles entendem que é um caminho interessante. Porém, há uma dificuldade em encontrar sentido e conexão entre a escola e a vida real dos jovens. Então, os jovens entendem que aquilo que eles aprendem nas escolas está completamente desconectado da sua vida real. Eles não veem importância em aprender aquilo que eles estão aprendendo na escola. Isso é algo que faz, que também contribui para o grande percentual de evasão escolar aqui no Brasil. Eles sentem falta de conteúdos e um aprendizado aplicável no dia a dia real, né? Daquilo que eles encontram aí no seu cotidiano, com as suas amizades, na busca por emprego, naquilo que eles conhecem como o mundo real. A pandemia afetou bastante a relação desses jovens com a escola, eles tiveram um problema de conexão com o estudo, uma separação na interação com os colegas e com os professores. E, por fim, existem 3 percepções em relação especificamente ao ensino técnico que são muito importantes. Primeiro, falta aprendizado para a vida mais prático e mais tangível. Eles não veem no ensino técnico tradicional aqui no Brasil tratar de temas importantes como apoio para a busca por emprego, desenvolvimento pessoal, as questões emocionais, uma orientação para o ensino superior. Eles não reconhecem o ensino técnico no Brasil como dando este apoio mais prático. Eles reclamam de que falta disciplinas e atividades extracurriculares que são importantes para a sua formação, como computação, informática, dança, inglês, teatro, desenho e por aí vai. E as aulas, eles não consideram que as aulas são dinâmicas, são interessantes. São aquelas aulas expositivas, aquelas aulas em que os professores entram na sala de aula, expõem o assunto tecnicamente, e os alunos têm simplesmente que aprender. Então, eles sentem falta de escuta mais ativa, debate, trabalho em grupo, interação com professores, protagonismo juvenil, e eles não reconhecem que o sistema entrega essas metodologias mais ativas de ensino para que o ensino seja mais interessante. Bom, e aí a gente se faz a grande pergunta, né? Como é que a gente consegue mudar esse panorama no Brasil? Como é que a gente consegue apoiar um jovem de baixa renda para que ele efetivamente continue nos seus estudos, tenha uma formação relevante para aquilo que ele define como objetivo, para que ele se encontre nessa sala de aula e que ele possa continuar os seus estudos, continuar a geração de renda e efetivamente atingir o tão sonhado emprego no mercado de trabalho. Nós temos, dentro da Fundação IOSP, trabalhado esses indicadores, pensado como é que a gente pode propor uma interferência nesses dados sociais tão gritantes aqui no Brasil. E em 1989, a gente estruturou um programa, que é o Programa Formare, que a intenção dele é responder a essas questões que eu trouxe anteriormente em relação às ambições e às inquietações dos jovens no mercado de trabalho. E nós estruturamos essa solução para que ela possa dialogar com a necessidade de trabalhar o S social das empresas dentro das suas agendas ESG. Então, aqui eu trago uma fotografia real de uma turma Formare numa graduação que aconteceu alguns anos atrás, para que vocês vejam, né, um pouco do retrato dessa juventude que respondeu aquelas perguntas e que tem esses anseios de entrar no mercado de trabalho e que precisam permanecer na escola e que precisam do apoio das empresas para que a gente possa efetivamente oferecer para essa juventude um sistema que seja mais atrativo para eles. O sistema Formare, então, começou lá em 89 e ele trabalha com alguns paradigmas de quebra de paradigmas tradicionais na educação. O primeiro paradigma que a gente quebra
é que a gente trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social e que vêm de famílias cuja renda média per capita familiar seja de no máximo um salário mínimo. Tá? Então, esse é um grande paradigma. A gente entende que o jovem e a jovem que estão em situação de vulnerabilidade, eles têm que ter uma atenção maior e eles precisam de um programa voltado para eles. A gente faz também esse programa em parceria com empresas. Então, a gente tem aqui dois exemplos, a gente tem a Thales, a gente tem a L'Oréal, e essas empresas elas vão abrir uma sala de aula dentro da empresa e toda a formação, seja teórica ou seja prática, ocorre dentro da empresa. Esse é um segundo paradigma que a gente quebrou. Terceiro paradigma que a gente quebrou é, ao invés da gente contratar professores licenciados no mercado de trabalho recém-saídos das universidades dos seus cursos de licenciatura, a gente faz o contrário, a gente engaja a própria força de trabalho da empresa, os colaboradores da empresa que queiram, eles vão se tornar o que nós chamamos de educador voluntário. Eles vão passar por uma formação em metodologia, em material pedagógico, para que eles possam entrar na sala de aula, dentro do horário de trabalho, e ensinar aos jovens aquilo que eles sabem, aquilo que eles fazem na sua prática profissional, dentro de um currículo que a gente monta customizado para cada uma das empresas a partir da necessidade das empresas, a partir do cargo de entrada das empresas, a partir das competências que a empresa precisa, mas que não encontra no mercado de trabalho. Aqui tem algumas fotos reais de empresas e de jovens fazendo essa formação dentro do horário de trabalho. Bom, aqui tem alguns números que eu queria dividir com vocês. A gente existe, né? Então, esse programa existe há 34 anos. Nós temos hoje 49 empresas parceiras, 62 unidades de ensino espalhadas no Brasil e no México. Nós estamos em todas as regiões do Brasil. Já desenvolvemos mais de 140 diferentes cursos a partir da necessidade das empresas. Formamos já mais de 25 mil jovens. Só este ano formamos aí mais ou menos 1.000 jovens. 4 mil educadores voluntários sendo formados todos os anos, e que para a gente é mais importante, dos últimos 10 egressos dos últimos 10 anos, normalmente nós temos mais de 90% dos jovens efetivamente formalizados no mercado de trabalho. E aqui eu queria dar em primeira mão para vocês uma informação que nós estamos indo também para a Índia e para a África do Sul, nós estamos abrindo turmas nessas empresas, nesses países, a pedido das empresas. Isso para a gente é muito, muito interessante. Queria mostrar aqui, então, para vocês um quadro das empresas parceiras. Então, nós temos aqui, começando, que vai conversar com a gente, duas empresas que fazem parte da Câmara de Comércio França-Brasil, a Thales e a L'Oréal, mas também trabalhamos com empresas na área de logística, como a DHL, de automobilística, né, como a Stellantis, a Cummins, a Volkswagen, trabalhamos com a Embraer, trabalhamos com inovação com a 3M, trabalhamos também com a parte de concreto, né, com o Polimix, com Mizu, então vários segmentos industriais, comerciais e de serviço a gente acaba trabalhando e não temos nenhuma limitação em relação ao tipo de empresa. E por que que a gente acredita que o Formare venha responder a essas questões que nós mostramos aqui sobre a juventude? Primeiro, porque a gente fornece o melhor ambiente de aprendizagem, nós entregamos para os jovens os educadores mais atualizados do mercado, com alto índice de empregabilidade, com a inclusão social efetiva na ponta e trazendo o voluntariado empresarial corporativo como o eixo de formação desses jovens. Então, muitas vezes as empresas não têm um projeto de voluntariado empresarial muito bem estruturado, mas o Formare ajuda a empresa a estruturar esse voluntariado social corporativo. Tá? Bom, quais são os benefícios? Os benefícios são vários. Nós fazemos a formação de profissionais para a empresa, tem uma melhoria do clima organizacional, melhoria da interação, da própria formação dos colaboradores da empresa. As pessoas, tanto jovens quanto funcionários, desenvolvem várias competências importantes para o mercado de trabalho, como comunicação, liderança, empatia,
criatividade, inovação, inteligência emocional. Muitas vezes um colaborador da empresa não tem uma equipe para liderar, mas na hora que ele entra numa sala de aula, ele está liderando uma equipe de 20, 25 jovens, e aí ele precisa, sim, ser um líder naquele momento, né? Desenvolver habilidade de comunicação e por aí vai. E o mais importante que é o desenvolvimento da capacidade de educar pessoas. Aqui a gente trouxe um exemplo de um currículo, que é o currículo real da L'Oréal. A gente vai conversar com a Dani daqui a pouco, mas na L'Oréal nós temos um currículo de operador de produção da indústria da beleza. Aqui tem algumas disciplinas em que os jovens estudam, que são entregues pelos educadores voluntários, como, por exemplo, comunicação oral escrita, matemática, informática. Tem uma base integradora em que o jovem vai desenvolver o seu projeto de vida e trabalho, vai trabalhar um problema real da empresa, um projeto integrador, vai fazer a prática profissional e tem as disciplinas, né, os componentes curriculares que são específicos da indústria de beleza. Né? No caso da L'Oréal, que foi discutido aqui com a equipe da L'Oréal, então planejamento e operação da produção, manutenção e automação industrial, controle e melhoria de qualidades, ensaios e testes laboratoriais e por aí vai. Então, para cada empresa, a gente vai trabalhar conteúdos que façam sentido, que a empresa precise que a gente trabalhe esses conteúdos, porque os currículos são customizados para cada empresa. Nós temos também a possibilidade de trabalhar aqui como uma grande novidade do Formare, elementos da indústria 4.0, então, Big Data, Cybersecurity, computação em nuvem, internet das coisas, realidade aumentada, robôs autônomos, são materiais que a gente consegue trabalhar junto com a empresa aqui na indústria 4.0. Aqui nós temos um exemplo da certificação que nós entregamos para os jovens. Então, no Brasil, nós temos um convênio com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é quem emite o certificado. Então, tem um exemplo de certificado. E no México, nós temos o convênio com a Universidade Tecnológica de São Luís Potosí de Chihuahua, que são elas, as entidades certificadoras, em parceria com a Fundação IOSP e com a empresa que assina também o certificado, e toda a documentação do jovem fica dentro do ambiente acadêmico, o jovem vai poder utilizar nos seus cursos técnicos ou superiores que ele for cursar lá para frente. Alguns dados importantes das pesquisas que a gente faz em relação ao impacto na vida dos ex-alunos. Então, 92,6% dos jovens estão formalizados no mercado de trabalho, trabalhando efetivamente. 72% deles dobraram os seus salários no período de 5 anos após a saída do curso. E 64% deles estão cursando o ensino superior atualmente. Aqui comparado com 5% da população, da média da população brasileira, que efetivamente entra no ensino superior. Então, a gente vê que o impacto na vida desses jovens é enorme, tanto na renda quanto na formalização do trabalho e em relação ao ensino, continuidade nos estudos. Em relação à vida dos educadores, que são os colaboradores das empresas que entram em sala de aula para ensinar para esses jovens, nós temos que 82% deles passaram a se sentir como agentes de mudança para uma sociedade mais justa, e isso é algo muito importante. 65% deles se sentem mais orgulho das empresas em que trabalham, e 60% deles nos relataram que aprenderam e melhoraram competências organizacionais que eles usam no dia a dia como profissionais, não como educadores voluntários, mas como profissionais desempenhando o seu papel dentro da empresa. Tá? Então, tem um impacto muito grande. Em 2022, o Formare ganhou o prêmio BNDES, Todos pela Sustentabilidade, na categoria Educação. Foi o primeiro ano em que um projeto social ganhou na categoria Educação. E esse, para finalizar aqui, então, a minha colocação, é uma das formas de se trabalhar o S de maneira estruturada dentro das empresas, fazendo uma transformação social, envolvendo o ambiente empresarial como um ambiente também de ensino-aprendizagem, que é outra turma. Queria terminar minha apresentação deixando outra turma de jovens formados e efetivamente inseridos aí no mercado de trabalho, que vem desse segmento super desfavorecido, né, de jovens em situação de vulnerabilidade social, nessa faixa etária de 17 a 19 anos.
E com isso eu encerro aqui, agradecendo ao Frederic e à Câmara de Comércio França-Brasil pela oportunidade de falar um pouco sobre educação no Brasil e de como a gente pode juntos fazer essa transformação. Então, merci, muito obrigado, e fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, Cláudio. Fantástico. Acho os números impressionantes. Eu acho o programa também já está gerando algumas perguntas aqui, mas nós vamos ver isso depois. Daniela, essa vez vai ser a sua Vamos lá. oportunidade com o Gabriel e o Vinícius também. Muito obrigado. Eu vou deixar a palavra para você. Obrigada, agradeço pela oportunidade, muito feliz de poder contar um pouco mais do programa, como ele funciona dentro da L'Oréal e onde é que ele está posicionado, né, dentro de toda a nossa estratégia de desenvolvimento de pessoas e de parceria com comunidades também, super bem acompanhada do Vinícius e o Gabriel, que vão contar um pouquinho da história deles também, compartilhar hoje com vocês. Eu trouxe alguns slides, mas para trazer um pouquinho e contextualizar, tá? Como é que está o Formare dentro da L'Oréal. Vi, você me ajuda aqui? Ah, pera. Vamos lá. Muito bem. Vou trazer um pouquinho de como é que o Formare começou aqui dentro da L'Oréal. Então, primeiro contextualizando, nós somos a única planta, né, a única fábrica na L'Oréal no Brasil. Hoje a gente tem uma fábrica bastante robusta e importante dentro do grupo, que trabalha com muitas tecnologias, o que não é habitual, né, dentro das fábricas da L'Oréal. Normalmente elas têm tecnologias específicas para cada fábrica, a gente tem várias aqui dentro, o que traz para a gente também uma complexidade, uma responsabilidade muito grande por ser a única planta do grupo no Brasil. Em 2014, que foi inclusive o ano que eu comecei aqui na L'Oréal, a gente começou a olhar um pouquinho como é que estava a nossa fábrica, né, em termos de qualificação, olhando também para as nossas comunidades, para a redondeza da fábrica, e começamos a estruturar, então, um programa justamente de desenvolvimento. Então, como é que a gente poderia trabalhar com a comunidade que está à volta da L'Oréal e também fazer com que isso se tornasse um programa que não somente, porque por si só, né, dar uma formação para os jovens já é lindo, já é incrível, mas como é que a gente consegue fazer além disso? Então, a gente começou a desenvolver o nosso programa que se chama Academia de Manufatura, tá? Dentro da Academia de Manufatura, que a gente lançou em 2015, que foi quando justamente veio a primeira turma também de Formare, a gente trabalhou 3 grandes pilares, né? Então, o primeiro, focado na nossa população interna, que foi justamente para desenvolver habilidades, né? Que habilidades são importantes, como é que eu preciso preparar essa operação para o futuro, que competências eu preciso desenvolver. E aí, dentro disso, vários programas dedicados para operação, em parceria com o Senai, programas dedicados para toda a nossa população administrativa também e para a liderança. Outro pilar foi a questão de carreira, né? Então, como é que a gente consegue deixar os planos de carreira mais visíveis? Como é que a gente consegue fazer uma revisão de pessoas, traçar planos de fato mais robustos para as pessoas, elas entenderem que tipo de qualificação ela precisa ter para ir crescendo dentro da nossa operação, dentro da nossa organização. E o outro pilar, que é o de responsabilidade social, que é onde se encaixa o Formare. Tá? Então, o Formare para a gente, ele não somente é um programa muito importante para a nossa relação com a comunidade, para a gente levar a beleza para todos também, né? Trazer a comunidade, o retrato do que a gente tem para dentro da nossa organização, mas também ela acaba abastecendo, acaba sendo um pipeline para a nossa operação. Então, através do Formare, a gente tem também pessoas e jovens preparados para poder trabalhar e iniciar conosco. Importante dizer de que os alunos do Formare,
quando a gente tem uma posição em aberto dentro da fábrica, os alunos do formário eles já entram com a vantagem, né? Eles podem ocupar posições de entrada, como assistentes, como aprendizes ou até mesmo estagiários, e a partir daí, né, seguir toda uma carreira. Então a gente tem exemplos muito felizes, e a gente fica super orgulhosos de pessoas que vêm crescendo muito dentro da organização e vêm mudando completamente a sua vida mesmo, né, e a vida das suas famílias e tal, com essa oportunidade. Então, acho que tudo começa com esse passo, né? Tudo começa com a oportunidade, e é isso que a gente quer trazer também através do Formare, dando para eles aí inúmeras possibilidades de crescimento dentro das nossas carreiras. O nosso curso, né, como o Cláudio bem apresentou, é o operador de produção na indústria da beleza. Então, a gente forma jovens não somente para a nossa operação, mas para outras indústrias também, né, desse mesmo segmento. Obviamente, o nosso interesse é aproveitá-los, né, aproveitar todos os alunos, obviamente, dentro da nossa operação. Como a gente não tem um turnover alto, né? Então a gente acaba também aproveitando esses jovens nessas outras posições de entrada, como assistentes, aprendizes e estagiários também, e assim dá outras oportunidades diferentes para eles, tá? Trazendo um pouquinho sobre números, né? Nós temos aí 130 graduados até o momento. Nós temos uma média de 70 educadores voluntários por ano, e aí educadores voluntários vai desde operadores, né, que participam e são muito importantes, principalmente na parte prática, né, que é quem está com o aluno na parte onde eles estão, de fato, na prática profissional. Mas a gente tem também gerentes, nós temos, enfim, pessoas da parte administrativa, da parte técnica. Então, assim, são vários voluntários e não só da fábrica, a gente tem também voluntários do Rio de Janeiro, da L'Oréal, a sede fica no Rio, então nós temos também voluntários de lá que se conectam aí para justamente ajudar esses jovens, compartilhar a sua experiência também, né? Então eles acabam compartilhando o dia a dia e dando para esses jovens também, além da disciplina, uma visão diferente de mundo, né? E de possibilidades. São mais de 6.400 horas de treinamento, nós estamos na 9ª turma, o Gabriel faz parte dessa turma, e a gente tem um índice de aproveitamento dentro da L'Oréal em torno de 82%, tá? E até o momento nós tivemos aí, até essa turma, mais de 2.000 candidatos concorrendo para essas oportunidades. Interessante quando a gente fala, poxa, mas são 130 graduados, né? Qual é o impacto? São 130? É muito além disso, né? É muito além. A gente diz que o Formare ele extrapola os muros aqui da nossa fábrica, porque os jovens levam, né, a experiência que eles têm aqui, não só o aprendizado, mas toda a experiência para as famílias. Então, isso reflete nos círculos sociais, né? Então, o impacto é muito maior, não só para esses jovens, que são os diretamente, né, impactados por isso, mas para os educadores também. Então, a gente percebe o engajamento das pessoas, a gente percebe o orgulho, por exemplo, dos educadores de fazer parte de um projeto, né, e de transformar vidas, porque aqui a gente entende o Formare como transformador de vidas mesmo, né? Eu estava hoje vindo para cá, estava pensando, né, no primeiro ano que a gente implantou o Formare, em 2015, a gente tem uma pesquisa anual de engajamento. E nessa pesquisa, nesse mesmo ano, o maior número de comentários foi sobre a Academia de Manufatura e o Formare. Então, assim, refletindo o orgulho que as pessoas estavam de poder ter aqui, né, uma escola, né, de poder ajudar na formação de jovens, isso é super importante. A L'Oréal, ela tem anualmente o Citizen Day. Então, é um dia que os colaboradores ficam dedicados a ações com comunidade, enfim. A gente cria beleza, né, para mover o mundo. Então, o Citizen Day é um dia dedicado para isso. E aqui eu costumo dizer que a gente tem o Citizen Day todos os dias. E as pessoas percebem e valorizam muito isso, tá? Então, é um projeto que já está na 9ª turma e não é à toa, né? Tem um engajamento altíssimo das pessoas e dos educadores que são fundamentais para fazer esse projeto acontecer. Aqui a 9ª turma, a gente sempre foca também na questão de mulheres, né? Como o Cláudio trouxe também essa questão, a gente foca bastante em ter turmas balanceadas, a gente quer trazer mais mulheres para cá também para a fábrica, que é uma fábrica mais masculina, e a gente foca também em diversidade de pretos e pardos, então a gente foca não só na entrada, programas de entrada como o Formare, mas também em lideranças, tá?
Aqui são alguns educadores com os jovens. E trazendo um pouquinho como é que isso está dentro da L'Oréal, no ano passado a gente teve uma primeira edição do Beauty of Inclusion Awards, que foi um prêmio, né, que reconhece as práticas de projetos que acontecem dentro do grupo. E a nossa academia de manufatura, com o projeto Formare, ele ficou entre os finalistas, entre os 4 finalistas na categoria comunidade. E aí a gente teve uma cerimônia super especial que aconteceu com o nosso CEO global lá na França, e o qual nos deixa bastante orgulhosos aí, certos de que esse é o caminho, né? O nosso projeto ele é financiado pela reciclagem, esse é um outro ponto também. Então, quando a gente fala de sustentabilidade e tudo mais, esse projeto ele é financiado com a verba de reciclagem da nossa planta, do nosso site, tá? Então, esse é mais um ponto do quanto ele está dentro de vários programas dentro da L'Oréal. L'Oréal for Youth, que trabalha para jovens, L'Oréal for the Future, que trabalha para um futuro mais sustentável também e promissor. É isso, eu poderia ficar horas falando aqui, mas, na verdade, eu queria trazer os 2 meninos aqui, o Vinícius e o Gabriel, para contar a experiência deles, porque mais do que eu apresentar dados e números, eu acho importante vocês entenderem, através deles, da perspectiva deles, o impacto desse projeto na vida de cada um. Então, começar, Gabriel? Posso começar. Bom dia a todos. Eu estou muito grato de estar participando aqui com vocês. Meu nome é Gabriel, eu tenho 17 anos, eu sou aluno da 9ª turma do Formare. O Formare está sendo uma experiência incrível. Esses últimos 6 meses eu aprendi coisas inacreditáveis que eu nunca pensei que ia aprender e mudei totalmente a forma de pensar sobre os estudos. A experiência aqui dentro com os educadores, os meus colegas da turma, está sendo bem incrível. Inclusive, o Vinícius foi um dos meus educadores. Então, está sendo uma oportunidade maravilhosa estar aqui dentro da L'Oréal e participando do Formare. Muito bom. O que você acha que já mudou para você, assim, Olha, desde que você entrou? Porque eu acho que um ponto bacana, eu gosto muito de ver, assim, para selecionar os alunos, a gente faz visitas, né? Visitas nas casas também, para entender um pouquinho mais deles e tal. E um ponto super impactante para mim é ver quando a gente vai na visita e depois ver o dia da formatura. A gente consegue entender o impacto e a mudança, a transformação que isso faz. Então, conta um pouquinho para você, o que você percebe já de mudança, enfim, o que é que sua família sinaliza? Bom, as mudanças foram bem significativas, como eu disse. A minha mãe está muito orgulhosa, minha mãe, meu pai, a família toda, no caso, muito orgulhosa de saber que eu estou numa das grandes empresas do mundo e participando do Formare. Eu acho que eu mudei bastante também a forma de ter a minha rotina, junto com o Formare e a escola, porque eu também estou cursando o 3º ano do ensino médio, e acredito que uma das mudanças foi a forma de adaptação de rotina, conciliar a escola e aqui o Formare, e é isso. Muito bom. Obrigada, Gabriel. E a gente tem o Vinícius aqui também, que foi aluno do Formare e educador voluntário hoje. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Vinícius, eu fui aluno no ano de 2019. Atualmente eu sou educador voluntário, fui educador no ano passado da aula de comunicação e hoje, esse ano também sou educador da aula de comunicação e também do projeto integrador, que eu estou com 3 alunos trabalhando em melhorias na fábrica. Bom, fui aluno do Formare em 2019, posteriormente tive essa oportunidade de retorno como jovem aprendiz de um dos setores aqui do financeiro, que foi o setor fiscal. Inclusive, eu emiti as notas de sucata, que hoje são as notas responsáveis pela reciclagem, que financia o programa. Posteriormente, tive a oportunidade de voltar como estagiário. Optei por seguir uma carreira solo, que eu tinha um projeto na internet. Posteriormente, recebi uma outra proposta para voltar como assistente. E aí, desde o ano passado, estou aqui como assistente. Hoje já não sou mais do setor fiscal, sou do setor de contabilidade. E também estou aí junto com o pessoal do Formare ministrando as aulas. Tá? O projeto ele foi muito importante para mim, principalmente pelo fato de que você acompanha todo o desenvolvimento das pessoas que estão ali com você. Então, minha sala, por exemplo, foram 20 alunos. Então, você via que eram 20 alunos de áreas totalmente distintas. Às vezes, uma pessoa ela era muito boa em matemática, outra era muito boa em comunicação, outra era muito boa em informática. E você vê que tem um certo desnível no início do curso, mas que é totalmente nivelado no final, porque às vezes uma pessoa que ela é referência numa matéria,
beleza, ela continua sendo referência no final do curso, mas a pessoa ela já consegue se virar, já tem uma certa responsabilidade, consegue lidar, às vezes, com aquele problema do Excel, às vezes, com aquele problema no Word e tudo mais. Então, o legal é você acompanhar literalmente de perto esse desenvolvimento dos jovens. Então, quando eu soube que tinha essa oportunidade de retornar como educador, fiquei muito feliz, porque eu tenho muito apego pelo programa. Foi um programa que particularmente me ajudou muito, tanto socialmente, financeiramente, e também com uma questão de que foi o primeiro contato que eu tive com o mercado de trabalho, então aprendi muitas questões, né, conduta, ética, e também formas com as quais você pode se desenvolver dentro de uma empresa. E hoje estou aqui, pretendo continuar dando aula nos futuros anos e vamos ver como vai funcionar aí. Bom, a gente conta contigo aí, continuando. É isso, pessoal. Obrigada, agradeço muito aí pela oportunidade de poder contar um pouquinho, compartilhar com vocês sobre a nossa experiência. Muito obrigado, Daniela. Que orgulho imagino, para todos vocês, de ouvir as testemunhas do Vinícius e do Gabriel. Muito bom. Eu vou fazer um apelo aqui para já as pessoas colocar as perguntas no Q&A. Nós temos já algumas, mas seria bom ter mais, é a oportunidade, senão eu vou ter dificuldade a organizar tudo isso no último momento. So, por favor, eu estou fazendo um apelo aqui para me ajudar, ok? Eu vou deixar a palavra para Ana, Luciano e Iago, que estão aqui esperando a vez deles para nos contar também do programa e do sucesso do Iago e dos colegas do Iago também. Vamos lá. Luciano, seu microfone está no mute, eu acho. Nós temos um pequeno problema técnico aqui. Luciano, nós não estamos ouvindo você. E na minha tela eu estou vendo o seu microfone no mute. Voltou. Agora sim, né? Agora sim. Tá, eu tive que tirar da caixinha de som aqui para vocês me ouvirem. Bom, gente, primeiro eu queria... Bom dia a todos, né, a todas. Queria primeiro agradecer a forma, né, que foi tão bem recebida essa sugestão pela Câmara de Comércio França Brasil, aí a liderança do Frederic, né, nesse processo todo, a Corrine, a Rosângela, enfim, todas as pessoas que nos ajudaram a tornar esse webinar uma realidade, né? Agradecer, claro, aí ao Cláudio pela participação e também a Dani, a turma da L'Oréal, né? A nossa história, Natália, ela é muito parecida com o que a Dani contou agora há pouco, né? É um projeto mais jovem, né? Ele começou, a ideia nasceu em 2018, né? Também quando eu assumi a posição de gestão Natália do Brasil. Naquela época, nós nos colocamos o desafio de devolver um pouquinho mais para a sociedade, né? De participar um pouco mais do desenvolvimento social. Então, passamos o ano de 2019 procurando, identificando ideias, projetos, ouvindo de muitas pessoas, né, as sugestões que elas teriam, né? E veio da nossa diretora de comunicação, que já tinha trabalhado com o Formare antes na Alstom, uma outra empresa, né? E então nós fizemos um contato com a Fundação IOSP, as conversas foram muito tranquilas, muito, eu diria até eficientes, rápidas, transparentes, né? Então, em pouquíssimo tempo a gente conseguiu realizar isso, né? Fizemos, então, o processo seletivo da primeira turma em 2019, treinamos os EVs, né? Bom, em fevereiro de 2020, a gente deveria começar a primeira turma, né? E todo mundo sabe o que aconteceu aqui entre fevereiro e março de 2020, né? Infelizmente, o mundo foi comedido aí por uma pandemia,
mas a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Então, esse é o nosso lema aqui. Então, a gente seguiu trabalhando com as pessoas, com os alunos que já tinham sido selecionados, também com os educadores voluntários que já tinham sido treinados, e aí a gente fez um processo de começar a primeira turma, né, do Formare 100% digital. E começamos a primeira turma, então, em agosto de 2020, né? Claro, um formato 100% digital, os tempos eram mais longos, a carga horária não era tão pesada, né? Então, nós tivemos essa turma aí quase até o final do ano de 2021, né? Depois 22 a segunda turma, agora 23 a terceira turma, né? É um projeto que, como acho que a Dani falou e o Cláudio também, né? Traz muitos benefícios, né? A gente tem números muito parecidos com o que eles apresentaram em termos de retenção de alunos, de contratação deles, de matrículas em cursos superiores, né? Acho que isso o próprio Iago vai poder contar para a gente um pouquinho mais aqui, né? A nossa grade é um pouco mais voltada para a parte técnica e administrativa, então, dos alunos que nós já contratamos, né? Além do Iago, que hoje está na parte de responsabilidade social, a gente também tem pessoas nas áreas de vendas, nas áreas de engenharia, né, nas áreas de suprimentos, de serviços, entre outras áreas da empresa, né? Começamos com uma turma na nossa unidade de São Bernardo, né? Estamos agora, já fechamos, né, a segunda turma que vai ser na unidade de Curitiba. Então, a partir do ano que vem, nós teremos 2 turmas no Brasil, né? Hoje, nosso índice de meninas, vamos dizer assim, de mulheres, é entre 40% e 50%. A gente quer ver se sobe um pouquinho mais isso aí para estar mais em linha também com o que a L'Oréal apresentou, né? E acho que além de todo o benefício que a gente traz para esses alunos e para as famílias, né? Como também já falado aqui, os beneficiados não são apenas eles, né? Então, a gente já fez algumas contas aqui, o impacto ele é muito, muito, muito maior do que a gente imagina, né? Mas esse impacto não é só neles, né? Então, é um efeito colateral bom que a gente sentiu na implantação do projeto aqui na Thales, né? Bom, primeiro, um espírito de equipe dos educadores voluntários, né? Acho que isso une demais o time, né? Pessoas que trabalham em áreas diferentes, em departamentos diferentes, de repente começaram a ter que interfacear um pouco mais voluntariamente, o que é muito bacana, né? E isso acabou unindo muito o time. Para vocês terem uma ideia, a gente hoje tem colaboradores da Thales do Brasil que estão no exterior fazendo mentoria com os alunos do Formare, ou seja, mesmo quem passou por aqui hoje não está mais no Brasil, continua sendo parte do Formare, né? Nós temos aqui uma coisa que ajudou bastante, talvez uma lições aprendidas, né? O engajamento da alta direção foi fundamental, né? Eu sou educador voluntário, né, de 3 disciplinas, projeto de vida e trabalho, criatividade e inovação e inglês avançado. É impressionante que a gente tem alunos com inglês avançado, né? A gente tem o nosso CFO, ele é educador voluntário, a Ana, educadora voluntária, né, nossa aqui, gerente de CSR, nossa diretora de comunicação, o CEO de uma das nossas subsidiárias. Então, o engajamento da alta administração, de fato, ajuda muito a promover essa iniciativa, né? E aí tem aspectos também já mencionados pelo Cláudio, né, de orgulho das pessoas, de senso de pertencimento. Para a gente isso funciona, inclusive, por incrível que pareça, como uma ferramenta de retenção, tá? Tem talentos que já vieram falar comigo, que ficam trabalhando com a gente, entre vários motivos, né? Um deles, a nossa pegada de responsabilidade social, os projetos que a gente tem, diversidade e inclusão. Então, isso realmente tem ali um side effect muito grande, muito positivo. Nós não entramos, né, na iniciativa com essa expectativa, a expectativa era, de fato, né, ajudar as pessoas que têm potencial e que precisariam desse empurrão, né, mas, de fato, veio esse side effect, né. Então, acho que, em termos de projeto, é mais ou menos isso. A Ana aqui, meu braço direito, esquerdo, né? O Iago também, todo o time envolvido nisso. E agora eu acho que é a hora de falar um pouquinho com o Iago, né? Que é o nosso aqui, o nosso ator central dessa conversa, participou da primeira turma, né? Ficou. Acho que ele vai contar um pouquinho para a gente agora. Queria talvez começar com uma... Bom, se você quiser se apresentar rapidamente. Bom dia, pessoal. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando desse webinar. Bom, meu nome é Iago, eu tenho 20 anos,
atualmente eu estou no último semestre do curso de Gestão de Recursos Humanos. Sempre estou procurando conhecer por coisas novas no mercado de trabalho. E sempre que eu estou para começar algo novo, eu sempre penso que tem um dedo do Formari nisso, que o Formari foi o pontapé inicial para mim sempre querer conhecer algo novo. Vou finalizar o curso de Gestão de Recursos Humanos superior e também já pretendo fazer sucessivamente outros cursos relacionados a isso. E atualmente eu estou muito feliz por estar aqui e também por ter participado da primeira turma do Formari. Muito bacana. Iago, como é que você se vê, né, antes e depois do formário? Bom, antes do Formari, eu me considerava uma pessoa muito acomodada. Eu não corria atrás de um futuro melhor para mim. E teve um certo dia que eu fiquei sabendo que estava com o processo seletivo em aberto do Formari aqui na Thales. Meu irmão já havia feito Formari em outra empresa. Então, eu peguei como exemplo meu irmão, como ele já tinha feito, estava no mercado de trabalho, eu peguei como exemplo e me inscrevi. Fiquei muito feliz quando eu passei no programa e durante o curso eu pude me autoconhecer. Durante o curso, eu descobri a importância do conhecimento nos dias atuais, a importância de você de você se sentir incluso dentro de uma empresa, de você ter uma rotina, de você poder correr atrás dos seus objetivos. E o Formari me ajudou bastante nisso. E agora, após ter terminado o curso, como eu disse, eu sempre quero estar aprendendo coisas novas. Eu quero sempre estar estudando, sempre estar me atualizando sobre o mercado e sobre a tendência de tudo. Bacana. Iago, você, antes do formário, você tinha planos de fazer uma faculdade? Como eram seus planos em relação aos estudos? Bom, eu confesso que eu não tinha muitos planos, não tinha vontade de fazer faculdade antes do formário. Eu passava a maioria dos dias em casa, acomodado, sem muitos objetivos. E depois que eu iniciei o formário, me despertou essa vontade de fazer faculdade, de sempre de querer ser uma pessoa melhor no dia a dia. Bacana. O que você traz de principais aprendizados do formário? Principais aprendizados, eu posso falar sobre, em específico, uma competência que eu desenvolvi durante o curso, que foi ter uma comunicação clara, ter uma comunicação objetiva, poder me expressar melhor quando me pedirem algo, quando me perguntarem sobre algo, ter essa sensação de me expor, de mostrar o que eu sei, mostrar o que eu aprendi e creio que isso tenha sido um aprendizado muito importante que eu tive no formário. Bacana. Tem algum projeto específico que você participou durante o seu curso que marcou e que você poderia compartilhar com a gente? Claro, claro. Na minha turma, em 2020, a gente teve um projeto na disciplina de Criatividade e Inovação. O projeto, a gente tinha que montar uma apresentação sobre um carrinho feito de peças de brinquedo, Lego. A gente teve que montar uma apresentação com escopo, com passo a passo, manual de como montar o carrinho. E, por fim, a gente tinha que apresentar essa apresentação para os stakeholders do projeto. Os stakeholders eram os educadores voluntários e tinham muitos diretores e gerentes no dia dessa apresentação. Durante a apresentação, a gente foi separado em 2 grupos e durante a apresentação eu tive uma sensação de inclusão, de me sentir importante naquele momento enquanto apresentava o trabalho, de saber que a gente tinha a atenção dos diretores e do gerente para a gente.
isso fez com que a gente se sentisse muito importante naquele momento. E muito feliz também. Vocês são importantes, né? Pra caramba. Cara, se pudesse voltar para 2019, né? Pré-formário, o que você diria para o Iago lá atrás, estaria começando o curso? Bom, eu diria para ele aproveitar todas as oportunidades, agarrar com força e não soltar, porque agora eu posso dizer, o formário mudou minha vida. E o que você diria para os jovens que estão pensando em prestar a prova para entrar no formário, estão em dúvida? Eu diria que vale a pena. Eu diria que vale muito a pena eles tentarem, porque o formário ele é crucial na nossa vida. Essa inclusão dos jovens no mercado de trabalho tornam os jovens de hoje em dia cidadão melhor, uma sociedade melhor. Eu diria para eles aproveitarem ao máximo a oportunidade e não deixar escapar. Bom, fechamento de ouro aqui, né? Com essa frase do Iago, eu acho que a gente aqui do lado da Thales pode terminar. Frederico, volto para você a palavra aí, porque acho que estou vendo aí bastante pergunta no Q&A, né? Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, Iago. Obrigado, Ana. Obrigada. Muito obrigado, Ana, Iago e Luciano. Muito obrigado para essa descrição. Nós temos muitas perguntas. Na verdade, tem uma pessoa aqui que está fazendo muitas perguntas mesmo, só eu vou direcionar um pouco essas perguntas. Eu vou chamar até para quem participa nesse momento. Nós chegamos a ter 55 pessoas. Eu vou perguntar de novo, se você quer direcionar as suas perguntas para o Iago, o Gabriel, o Vinícius, por favor, não hesita um minuto. Acho também faz parte. Você viu que nenhum deles tem dificuldade em se comunicar e falar da experiência. Acho uma grande oportunidade também para encontrar eles hoje. Eu tenho do meu lado, antes de entrar nas perguntas que nós recebemos no Q&A, eu tenho uma pergunta para iniciar um pouco esse debate. Eu vou dirigir primeiro para o Cláudio e ver depois se o Luciano e a Daniela querem acrescentar alguma coisa sobre esse assunto, que é um pouco geral. A minha primeira pergunta é saber se, através da sua experiência na Fundação IOSP, como você enxerga, Cláudio, a evolução da responsabilidade social das empresas. Estamos falando aqui do fracasso crescente do poder público. As empresas é uma saída, é a evolução social, uma saída do estricto modelo de agência sendo esse contrato entre a empresa e o funcionário, que faz que você começa o dia 8 da manhã e sai no final do dia e acabou esse relacionamento entre a empresa e o funcionário. Eu gostaria de saber se você está vendo que tem novos motivos para isso, que não seja apenas, de novo, um fracasso eventual do poder público. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Frederico, pela pergunta. Muito instigante, muito interessante. Quando a gente observa a participação da sociedade civil nas grandes questões sociais, não só no Brasil, mas no mundo, a gente percebe que na mudança do século, houve um aumento considerável desse tipo de envolvimento. E eu acho que isso tem a ver, basicamente, com uma questão de senso de pertencimento e senso de responsabilidade. As pessoas têm percebido, não só os membros da sociedade civil de maneira geral, as organizações do terceiro setor, mas a sociedade como um todo, que o governo sozinho não é responsável, quer dizer, não é responsável, ele não é capaz de resolver todas as questões da sociedade. Então, é preciso que cada um faça a sua parte, que cada um de nós que tem condição
consiga efetivamente participar do processo, porque aguardar que o governo resolva, isso já não é suficiente. Então, houve um aumento considerável, a gente faz parte aqui na Fundação IOSP de algumas organizações que agregam atores do terceiro setor, institutos, fundações, associações, e nós vemos que da década de 80 para cá, a quantidade, o surgimento de novas entidades do terceiro setor e também a quantidade de investimento que o terceiro setor faz nas questões sociais tem sido um crescimento absolutamente fantástico. E só que o governo e o terceiro setor sozinhos também não são capazes de fazer toda alteração. E eu acho que as empresas vêm ocupando um espaço muito importante na transformação social, em todos os aspectos, não só na questão de meio ambiente, na questão de educação, na questão de saúde, né, mas também no cuidado com os seus colaboradores. Então, existe uma escala de envolvimento das empresas, aqui, como a gente está tratando da Câmara de Comércio França-Brasil, eu queria direcionar um pouco mais para as empresas. Então, as pessoas, como indivíduos, sempre estiveram envolvidas de uma forma ou de outra através das suas associações, sejam sociais, sejam religiosas, sejam dentro das suas famílias, a sociedade de maneira geral, e isso trouxe para o ambiente corporativo, com o passar do tempo, também a questão da responsabilidade social corporativa. E hoje a gente vê que no nível do indivíduo, a gente está passando para um nível da pessoa jurídica, ou seja, as empresas também participando cada vez mais ativamente desse processo. Inicialmente, cuidando dos seus colaboradores, e a partir desse passo em que elas cuidam dos colaboradores, né, através de projetos internos, elas vão para o segundo nível. O segundo nível é você trabalhar a sociedade local, onde as empresas estão localizadas, através dos seus projetos sociais, e o terceiro nível seria o nível nacional e o nível internacional, né, da sociedade de uma maneira um pouco mais ampla. A gente percebe, por exemplo, a gente acompanha um levantamento que a Deloitte faz todos os anos dos milênios e da geração Z, ou seja, as pessoas que estão agora ocupando esses cargos de direção. Ainda ontem eu estava vendo o resultado de 2023, 70% dos jovens da geração Z aqui no Brasil, ou seja, nascidos de 95 até 2015, eles considerariam mudar de emprego caso a empresa não tivesse, a empresa que ele está trabalhando parasse de ter projeto social. Então, é uma preocupação muito maior também do ponto de vista de retenção de talento e do ponto de vista de atração de talento. Se a empresa quiser cada vez mais atrair talentos, tem que se preocupar com o seu propósito. Então, o propósito deixa de ser pessoal e passa a ser um propósito corporativo. Então, essa mudança tem sido cada vez mais frequente e vai se tornar cada vez maior, porque as gerações novas elas têm olhado isso também no momento de procurar emprego. Então, eu quero trabalhar numa empresa que não só gere lucro, obviamente que tem a sua sustentabilidade financeira, mas que também tem algum tipo de impacto para a sociedade. Então, eu acho que esse é um movimento que vem cada vez mais se fortalecer e, obviamente, o Luciano e a Dani, né, que estão aqui no mundo corporativo, podem também trazer o seu ponto de vista. Sim, muito obrigado, Cláudio. Daniela, você quer acrescentar um pouco a sua opinião sobre esse ponto? E depois o Luciano também, mesmo que seja mais ou menos respondido na sua apresentação inicial, Sim, eu acho bom insistir sobre esse aspecto. Não, certamente. Cláudio, foi perfeito. O meu ponto de vista é exatamente esse. Eu acho que cada vez mais tem esse movimento, sim, né, das pessoas também terem toda essa consciência e esse engajamento nessas causas, né? Então, isso também é um motivo de retenção e também de atração de pessoas. Então, hoje as pessoas que estão em mercado, elas também querem entender, né? Quando a gente fala de um processo seletivo, né, de trazer pessoas para cá, é uma via de mão dupla. Então, assim, não só você avalia as pessoas, mas as pessoas também avaliam a empresa. Será que é essa organização que eu quero trabalhar? E aí, quando eles veem esse movimento, né, de empresas engajadas nessas causas, né, que retribuem tudo também para a sociedade, eu acho que esse é um fator, sim, de atração, é um fator bastante alto de atração
E para as pessoas que estão dentro da organização, né, acaba sendo esse círculo virtuoso, né, na verdade, que é a organização investe em programas, as pessoas se engajam nesses programas, elas se sentem reconhecidas por isso, elas têm orgulho de pertencer. Então, assim, com isso, né, uma pessoa que está num ambiente que ela gosta, que está num ambiente que ela se sente segura, né, para poder ter o propósito dela lá exercido todos os dias, é uma pessoa que vai colocar todo o potencial dela, né? Então, assim, você vai ter mais produtividade, você vai ter mais engajamento. Então, eu só vejo ganhos. Muito obrigado, Daniela. Luciano, você quer acrescentar? Rapidamente, Frederico. Bom, do nosso lado, né, o Cláudio mencionou um propósito, né? O propósito da Thales é construir um futuro no qual possamos confiar, né? Então, não dá para falar em construir um futuro sem ter essa parte de ESG muito forte, né? E isso é bom, porque os colaboradores veem um alinhamento entre o propósito que está, né, nos nossos materiais e o que a gente de fato faz, né? A gente já falou um pouco aqui de todo o impacto positivo que isso traz em termos de motivação, orgulho, retenção, atração, né? Mas também tem um movimento que eu começo a ver agora, que eu gosto muito da ideia, né? Que é ver isso também na cadeia logística, né? Ou seja, os nossos clientes olham para as nossas iniciativas e querem fazer parte dela, né? Valorizam isso e querem fazer parte dela, e os nossos fornecedores e parceiros também. Então, a gente acaba gerando também multiplicações de bons atos e bons exemplos, né, para outros stakeholders, o que é muito importante, né? Então, hoje a gente já vê clientes que colocam a parte ambiental, que colocam a parte de responsabilidade social como requisito de decisão. Isso é um diferencial competitivo também, né? Não é, de novo, não é por isso que a gente começou, mas é um outside effect que a gente sente também. Obrigado, Luciano. Esse alinhamento entre o propósito da empresa e a ação social acho fundamental. Eu mencionei uma entrevista que eu vi outro dia também da L'Oréal. Isso era muito importante. E, obviamente, a L'Oréal Luxo não tem necessariamente compartilha coisas, obviamente, com você, Daniela, mas eu acho que os programas deles são especificamente muito mais alinhados, obviamente, alinhado com o propósito da L'Oréal Luxo. E você, da área de manufacturing, tem, obviamente, um outro propósito. Mas eu gostei, de qualquer maneira, eu acho que vocês dois, Luxo e você, elevar a beleza para todos, de qualquer maneira. Agradeço isso. Eu tenho aqui algumas perguntas, eu gostaria, porque isso também eu vi isso um pouco mais cedo, uma pergunta da Letícia. Eu não sei se a Letícia continua aqui, mas eu vou ler a pergunta dela, porque nós temos apenas 10 minutos para concluir. É saber se existe alguém reconhecimento em relação aos colaboradores que participam da formação. E não mais, nós vimos o diploma. Nós vimos o diploma do aluno e alguém, o Cláudio já mostrou, acho que o Cláudio, não sei se é o Cláudio que colocou isso, mas podemos falar um pouco disso, de reconhecimento dentro da empresa da participação dos funcionários no programa Formare. Sim, essa é uma excelente pergunta. Os funcionários, os colaboradores, os educadores voluntários recebem, sim, um certificado. Aqui a gente está mostrando um exemplo do certificado que foi emitido há pouco tempo, agora no ano letivo de 2023, na formatura há um mês atrás, junto com a empresa TE. Então, eles recebem esse reconhecimento e muitos deles, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, de voluntários que se apaixonam pela educação e, à noite, às vezes, se tornam voluntários de escolas públicas ou querem atuar cada vez mais. Eu acho que a Dani e o Luciano vão ter outros exemplos, mas, sim, do ponto de vista formal, eles recebem um reconhecimento, um certificado da Fundação. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Vinícius, você é importante esse crescimento, é importante para você essa
essa colaboração com seus colegas, você volta para casa feliz do seu crescimento como formador também? Sim, com certeza. Além Iago, de a ser mesma pergunta para você, Iago, depois. Sim, com certeza. É muito gratificante você ir para casa sabendo que você teve a oportunidade de participar do futuro de jovens, de poder ensinar eles e transmitir esse conhecimento. É muito gratificante, principalmente que a última formatura do último ano, você viu todos os alunos lá sendo formados, os pais chorando na formatura dos alunos, é algo muito gratificante você ver que você participou desse momento com eles. Eu imagino, com certeza. O Iago, quer acrescentar? Você está sentindo a mesma emoção hoje que você participa na formação? Sim, sim. Atualmente eu trabalho na coordenação do programa e ver tanto na formatura quanto ao decorrer do curso, essa emoção dos alunos enquanto fazem o curso, eu, eu acho muito gratificante a dedicação deles também com isso, fazendo com que a gente faça o nosso melhor para eles e, consequentemente, eles também fazem o melhor deles para a gente, nos entregam. Obrigado, Iago. Eu tenho algumas perguntas. A Suliane fez várias perguntas. Eu vou ler essas perguntas e tentar direcionar elas também. Ah, ah, uma, uma pergunta que eu acho importante, que era um pouco ah, ah, que é um pouco como se faz, a questão é como se faz, eu acho que para a Daniela e para o Luciano, a Ana também, como se faz a captação, isso é um pouco mistério, você faz um anúncio, você fala com seus funcionários, você contacta as comunidades perto da fábrica, porque imagino também que nós temos de pensar um pouco a logística, de combinar às vezes a escola, a formação, o programa a formar. Como você faz essa difusão, essa captação e essa seleção também? E quais são os dados, os dados comportamentais eventualmente necessários no momento dessa captação? Como é que você identifica o futuro participante do programa? Não, perfeito. Agradeço pela pergunta. É um pouco do que você já comentou, né? Como é que a gente faz a divulgação disso? A gente faz através, por exemplo, do próprio LinkedIn, a própria fundação também anuncia quando a gente tem as vagas abertas para o nosso programa, que está acontecendo agora, inclusive, né? A gente está agora captando interessados em participar do programa para o ano que vem. A gente também faz contatos com as ONGs, né, locais e com as escolas públicas. Muitas das indicações das pessoas, muitos inscritos, vêm através também dos próprios alunos, né, dos próprios educadores e tal. Então, os meninos aqui até estavam comentando, eu vinha porque eu conheci alguém que já participou do formário. Então, assim, muitos vêm através das indicações mesmo. Boca a boca funciona muito, né, nesse caso, essas indicações. E a gente faz isso. Depois que a gente tem todos os interessados, a gente começa uma espécie de triagem, né? Então, a gente pede redações, tem alguns testes específicos, e aí a gente seleciona um certo número para poder fazer uma visita. Então, a gente vai à casa desses jovens para entender um pouquinho, entender onde é que eles estão, conhecer um pouquinho como é que ele vive, quem são os responsáveis, para entender também o nível de engajamento que esse jovem tem, porque eu acho que esse é o principal ponto, sabe? Além deles terem, obviamente, que cumprir os requisitos do programa, né, que foi como o Cláudio já comentou, a questão de vulnerabilidade financeira e tal, a gente gosta muito de entender, e o olho no olho faz muita diferença, né, de entender o quanto esse jovem está interessado em ter essa oportunidade, né? Porque pensa que a gente tem normalmente 14 a 20 vagas só, né, no ano, então a gente quer aproveitar da melhor maneira. Então, entender um pouquinho qual é a motivação desse jovem para entrar no programa e o quão engajado ele está, faz muita diferença para a gente. Acho que esse é o principal ponto de atenção dentro de um processo seletivo. O Luciano, imagino que o Luciano, a sua equipe está fazendo a mesma coisa na proximidade, na proximidade geográfica das suas implantações industriais. É isso mesmo, Luciano?
Sim, deixa a Ana falar agora, pode explicar, né? Como é você, quem conhece melhor o processo. É isso mesmo, muito parecido com o processo que acontece na L'Oréal. A gente já tem mapeado aqui as escolas mais próximas, né? E já tradicionalmente vamos até as escolas, conversamos com os coordenadores e fazemos a divulgação. A divulgação também é feita pelos nossos alunos, os próprios alunos levam cartazes e fichas de inscrição para as escolas deles. Alguns deles agendam apresentações com as turmas do ensino médio para explicar como é o programa e dar o seu testemunho, né? A gente também tem um trabalho forte da nossa equipe de comunicação e a gente acaba publicando também, além das redes sociais, assim como é feito na L'Oréal, a gente também utiliza, né, as redes sociais tanto da Fundação quanto da Thales. E também buscamos os jornais, a mídia local, inclusive rádios, as rádios comunitárias, né? A gente também anuncia nessas rádios e temos tido bom resultado com esses, através desse programa de divulgação. A cada ano a gente sente um aumento bem importante, né, no número de inscritos, né? Como nós somos jovens no programa Formare, não éramos muito conhecidos na região, mas agora já estamos percebendo um reconhecimento melhor, né, das pessoas, aguardando o ano que ela poderá se candidatar, sabe? E aí o restante do processo seletivo é muito parecido, a gente segue bem as recomendações da Fundação IOSP, que tem muita expertise nisso. Então, a gente faz da mesma forma que a L'Oréal. Recentemente, nós, através de um parceiro da Fundação, que é a Coping, também se tornou um parceiro nosso para nos auxiliar nesse processo de seleção, fazendo entrevistas, fazendo dinâmicas com os alunos. Então, eles traçam um perfil bem detalhado de cada aluno, de cada pessoa, de cada candidato, né? E com isso nos ajuda a definir, né, quem são os 12, nós temos 12 alunos por ano, ainda, né, esse ano, e quem são os 12 que mais precisam e que estão mais motivados, que têm mais, que têm as características que nós buscamos, né? Motivação, comprometimento, responsabilidade, né? Enfim, e a gente faz o resto, né? Chegando uma pessoa que queira realmente, né, a gente faz o resto. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado para suas perguntas. Eu vou pedir desculpas para a Suliane, que tinha várias outras perguntas interessantes, e as outras perguntas, porque nós chegamos no fim do nosso webinar de hoje. Eu gostaria, obviamente, de fazer alguns agradecimentos, começando para agradecer à Câmara de Comércio por nos ter dado essa oportunidade de falar com você, a Daniela, o Vinícius e o Gabriel, muito obrigado pela sua presença. O Luciano, obrigado por ter dado a ideia inicial de fazer esse programa e ter me ajudado na construção desse webinar de hoje. Muito obrigado, Iago. Parabéns. Sempre a todos vocês, sucesso. Sucesso e continuar com essa mesma garra no futuro. Cláudio, muito obrigado também. A apresentação foi fantástica. Eu não sei muito bem, eu esqueci já as regras para compartilhar as apresentações, mas eu acho que você pode mandar o Cláudio. Não sei se seu e-mail foi comunicado, mas de qualquer maneira você pode entrar em contato, imagino, com a Fundação IOSP
para ter mais informações e fazer perguntas. Eu acho que é assim que vai se concluir o nosso webinar de hoje. Eu não sei se alguém quer uns 30 segundos para uma fala final. Cláudio, você pode ser, no final, nós falamos muito da sua fundação. Cláudio, se você quer concluir. Queria agradecer de novo à Câmara de Comércio França-Brasil, a você, Frederic, a Dani, ao Luciano, e toda a equipe, né, da L'Oréal e da Thales. Obrigado a quem está assistindo a gente aqui, por ter aberto essa oportunidade. A gente sabe que a vida de vocês é extremamente corrida, mas esse tema é super urgente, super importante. Eu costumo dizer que o principal ativo do Brasil não é pré-sal, não é nióbio, é a juventude. A gente precisa aproveitar a juventude. A juventude brasileira é o principal fator de reconhecimento do Brasil no mundo e é aquilo que a gente está deixando de trabalhar. Como eu falei, temos praticamente um Portugal de pessoas todos os anos, né, de jovens criativos, potentes, incríveis, que a gente precisa pegar na mão deles e trazê-los para que eles possam se desenvolver todo o seu potencial, em que área que for, no que eles quiserem resolver da sua vida. Então, agradeço a vocês, deixo a Fundação IOSP de portas abertas à disposição para recebê-los. Nosso site é www.formare.org.br. Então, estamos aguardando vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.